Na parte 2 desse vídeo, nós trataremos das contribuições das autoras Emília Ferreiro e Ana Teberoski sobre os níveis de escrita. Ou seja, as autoras pesquisaram sobre as hipóteses que as crianças levantam acerca do sistema alfabético de escrita. Essas autoras, duas psicolinguistas argentinas, elas iniciaram em 1974 uma investigação partindo da concepção de que a aquisição do conhecimento se baseia na atividade do sujeito em interação com o objeto de conhecimento. Então, essas autoras, elas demonstram que as crianças, antes mesmo de chegarem à escola, elas têm ideias, levantam hipóteses sobre o sistema de escrita alfabético. Isso é importante para que a gente pense em como a criança acessa o sistema de escrita. As autoras, elas descrevem as crianças imersas num universo onde há a presença de sistemas simbolicamente elaborados. Então, aqui é importante compreendermos que as crianças que estão pertencentes a essa sociedade que nós chamamos de sociedade grafocêntrica, elas estão imersas, inseridas num universo em que os sistemas, né, são simbolicamente elaborados. Então, muitas têm acesso a celular, outdoors, tudo que chega em casa chega por meio da escrita. Então, as embalagens dos produtos que chegam até a casa, o ônibus que elas pegam, em todos os lugares, a presença desses sistemas que são simbolicamente elaborados. As pesquisadoras também dizem que o aprendiz elabora um sistema de representação por meio de um processo que é construtivo. Elas afirmam também que existe uma progressão regular nos problemas e nas soluções que as crianças encontram para descobrir a natureza da escrita. E elas levantam os seguintes níveis. Elas elaboraram esses níveis dizendo que a criança passa por fases, e essas fases, elas são o nível chamado pré-silábico, o nível silábico sem valor sonoro, o nível silábico com valor sonoro, o silábico alfabético e o alfabético. As autoras afirmam que essa construção, elas seguem uma linha, né, um nível. E elas dizem que, num primeiro momento, as crianças vão distinguir entre o modo de representação de imagens, então, o que é a imagem e o que é letra, número, sinais. Então, há um processo, inicialmente, de distinção entre esses dois modos. A representação chamada de icônica, que são as imagens, e a representação chamada de não icônica, que são as letras, os números e os sinais. O segundo momento, a segunda etapa, é a etapa da construção de formas de diferenciação. Então, as crianças passam a ter um controle que é progressivo das variações, né, sobre o que as pesquisadoras vão chamar de eixo, o eixo qualitativo e o eixo quantitativo. No eixo qualitativo, as crianças vão se perguntar sobre a variedade de grafias, que letras usar, em que momento usar, e no eixo quantitativo, as crianças vão perguntar sobre a quantidade. Então, muitas vezes, as crianças que estão no início da alfabetização, elas não aceitam a hipótese de que uma palavra pode ter somente 2 letras, ou uma letra só. Então, elas vão se perguntando, né, sobre essa variedade de grafias e essa quantidade de grafias. Esses 2 períodos, eles configuram essa fase que as autoras vão chamar de pré-linguística ou pré-silábica. O terceiro momento é o momento da fonetização da escrita. É o momento em que as crianças, em que aparecem para as crianças, né, a atribuição do sistema sonoro. Então, é o momento em que elas vão pensar no processo de sonorização. E aí, isso se inicia pelo período silábico e termina no período alfabético, quando as crianças começam a ter essa consciência da sonorização da escrita, né, que é esse momento da fonetização da escrita. Eu vou falar rapidamente para vocês, e aí, quem puder parar, quiser anotar, faça isso, porque esses níveis, eles são fundamentais para compreendermos as etapas pelas quais as crianças passam quando elas estão no processo de alfabetização. Isso segundo a teoria dessas 2 pesquisadoras,
que são Emília Ferreiro e Ana Teberoski. As crianças, elas vão conceituar a escrita como um conjunto de formas, né, arbitrárias. Então, não estabelecem vínculo entre fala e escrita, nesse momento da etapa pré-silábica, não tem vínculo a fala com a escrita. A escrita não representa ainda o caráter fonético do sistema de escrita. Então, nesse momento, nessa etapa, as crianças passam, né, dessa fase que é chamada de icônica, pictórica, em que elas vão desenhar, vão figurativizar. Elas usam muitas vezes linhas onduladas ou quebradas, linhas contínuas ou fragmentadas. Eu vou botar alguns exemplos aqui para que vocês possam compreender. Linhas verticais, elas utilizam bolinhas. Nesse momento, é comum a criança conservar a propriedade do objeto que ela representa, que é o realismo nominal. Então, elas vão e desenham. No lugar de escrever formiga, elas desenham, por exemplo, uma formiga. No lugar de desenhar um elefante, de escrever a palavra elefante, elas vão desenhar um elefante. Então, aqui, por exemplo, na escola, a professora faz o ditado de uma lista de animais, né, nesse momento do pré-silábico icônico, em que não há uma diferenciação por parte da criança entre o desenho e a escrita. Então, nesse momento do realismo nominal, que ainda é parte da etapa pré-silábica, a criança, a professora dita e ela vai fazer o desenho, né? O grafismo, ele reproduz aí essa forma do objeto, ainda na etapa pré-silábica. Às vezes, quando a criança começa a pensar que a escrita, ela representa letras, mas ela ainda não sabe como usá-las, ela vai usar o que muitas vezes as pesquisadoras e os pesquisadores chamam de rabiscos ou pseudoletras. Então, olhem só o grafismo. São ondas, são rabiscos, a partir de um ditado feito pela professora. Então, observem que essa escrita, ela tem mais ou menos o mesmo tamanho, tem um tamanho padrão. Ao ditar pé, ao ditar bola, ao ditar macaco, telefone e motocicleta. Então, a criança ainda está nessa fase, que é a chamada fase pré-silábica. Aqui nós temos, né, essa fase pré-silábica, ela tem algumas características. A criança pode também, quando ela começa a entender que existem letras para registrar aquilo que elas vão escrever, elas podem passar, então, a usar as letras do seu próprio nome. Elas ainda não estão na etapa silábica. Então, elas usam aleatoriamente letras do próprio nome. Ainda na etapa pré-silábica, quando a criança, por exemplo, ela memoriza o seu nome, ela pode começar a usar as letras do seu nome para representar aquilo que ela quer escrever. Então, é comum uma criança que se chama Carolina, vai escrever lápis, e ela usa o C, ela usa o A, ela usa aleatoriamente as letras do nome dela. Então, ela pode usar qualquer letra que ela conheça, mas ainda sem ter a noção das sílabas, né? Então, e elas vão fazer o que a gente chama de leitura global. É uma leitura instável, é individual, a respeito daquilo que ela escreve. Ainda na etapa pré-silábica, as letras convencionais, elas não são reguladas por diferenças ou semelhanças sonoras, é aquilo que a criança memoriza, né? Existe a presença de um conflito, a criança começa a se desvincular da imagem, então ela já não vai mais usar aquela representação icônica das imagens, das letras, né? Mas ela vai começar agora a usar a representação de letras, e muitas vezes de número, porque elas vivem um conflito. Então, olhem só esse exemplo. Ora desenho, ora rabiscos, para representar aquilo que elas querem. Elas começam, só para vocês observarem que elas passam por períodos em que elas estão se apropriando desse sistema, elas passam por períodos de instabilidade. Então, ora desenho, ora rabiscos, ora letras. Alguns grafismos que as crianças usam também, que às vezes elas querem imitar as letras, por isso são chamadas de pseudoletras. Olhem só, né, à esquerda, ao escrever palavra, bola, macaco, telefone e motocicleta. À direita, ao escrever o próprio nome, a gente tem alguns grafismos, um deles se parece com a letra R, mas é por isso que nós chamamos de pseudoletras. E ainda na pré-silábica, olha só, a escrita da Tássia. Quando ela escreve Tássia, elefante, formiga, leão e rã. E o leão é feroz. Quando ela escreve Lucas, calendário, o Lucas, né, ao escrever calendário, caderno, lápis, giz, o lápis é meu.
Então, de um lado, os rabiscos, de outro lado, essa escrita ainda marcada pelos desenhos, pelas imagens. Ainda na escrita pré-silábica, quando a criança tem acesso, como eu disse anteriormente, às letras, ela começa a compreender que letras representam, né, esse sistema de escrita, ela começa a usar aleatoriamente. Olha o Bruno. O Bruno, ao escrever o nome, ao escrever pirulito, ao escrever chiclete, bala e bis. A bala é gostosa. Olhem a Maria. Olha como ela escreve elefante. Vejam que na palavra elefante, ela coloca muito mais letras. Né? Tem o A, o W, o A, o R espelhado, o I, o A, o W, o R espelhado novamente. E por que que ela faz isso? Possivelmente porque elefante é um animal grande. Então, ela não vê a possibilidade de escrever elefante com menos letras. Olhem para a formiga, que é uma palavra relativamente grande. Ela coloca menos letras do que ela coloca no leão. E, por acaso, em rã, ela coloca várias letras. Por quê? Porque ela não admite a possibilidade de usar só 2 letras para escrever uma única palavra, né? Uma palavra com 2 letras. O leão é feroz, ela vai repetir a escrita, ela repete quase que a mesma letra, as letras que ela colocou em leão. Observem na tela. Então, a criança, ela está colocando em jogo tudo que ela sabe nesse momento de apropriação do sistema de escrita. Agora, vejam ainda a pré-silábica, que é uma fase intermediária, quando a professora dita, né, dinossauro, trem, anel, passarinho, tartaruga, formiga, telefone e borboleta. E do outro lado a mesma coisa, né, leão, dinossauro, trem, tartaruga, passarinho, telefone, formiga, anel, flor e borboleta. A criança começa a usar as letras aleatórias. Mas quando a criança muda de etapa, ela muda de nível, segundo as pesquisas de Emília Ferreira e Ana Teberoski, elas começam, então, a colocar ainda em jogo aquilo que ela sabe, os conhecimentos que ela tem e os conhecimentos que ela precisa aprender. E aqui, nós temos 2 momentos, né? Quando nós falamos na escrita silábica, e nós vamos pensar na escrita silábica, considerando esse impulso que é a sílaba, é assim que funciona na cabeça das crianças, ela começa a ter consciência que existe uma relação entre a pronúncia e a escrita. Então, ela está acessando aí essa etapa da escrita silábica. Só que essa escrita silábica, ela divide em 2 momentos, que é uma escrita silábica sem valor sonoro, quando a criança pensa na sílaba, mas ela não utiliza as letras pertinentes a elas, e a escrita silábica com valor sonoro, quando as crianças pensam nas sílabas e elas começam a usar as letras que são pertinentes a ela. Então, nesse primeiro momento, eu vou mostrar um exemplo aqui dessa escrita silábica sem valor sonoro, né? E nessa escrita silábica sem valor sonoro, a criança, por exemplo, ela vai escrever, ela não relaciona, né, a escrita com as letras. Quando ela vai escrever, por exemplo, a palavra cavalo, vejam que aqui é um exemplo digitado, com base nas experiências que nós trazemos desse processo de formação e de alfabetização. Ela vai escrever a palavra cavalo, ela coloca só 3 letras, o X, o L e o H. Então, não tem correspondência sonora com a palavra cavalo, mas ela conhece um universo de letras e ela vai usar as letras do universo que ela conhece, né? Então, olhem só um exemplo, na silábica sem valor sonoro. O Luiz, ele foi escrever dinossauro. Vocês vão observar que abaixo de cada palavra tem um tracinho, porque a professora, ou o professor, né, o docente, quando pede para a criança lê por sílaba. Então, em dinossauro, vejam que nós temos aí letra espelhada e talvez um pseudo-letras. Ao escrever dinossauro, ela coloca um X, um I, um provável C, espelhado, um E e um I. Então, cada tracinho representa uma sílaba de dinossauro. Dinossauro. E ela lê, se a gente pedir para a criança colocar o dedinho, ela vai passar do E para o I junto. Então, dinossauro. Ela faz esse tipo de leitura porque ela se ancora nas sílabas. O cavalo, cavalo. A professora sinaliza, a pessoa que está alfabetizando sinaliza com os pontinhos, que é para mostrar que a criança, quando ela escreve, essa representação é por meio de sílabas. Então, gato, a criança vai ler, né? Gato. Rã, ela só faz uma leitura única. E o gato é meu. A criança vai com o dedinho. O gato é meu, em cima das letras que ela utilizou. Na segunda parte, nós já temos uma escrita silábica sem valor sonoro, mais centrada em cada letra. Nós temos aí uma letra para cada sílaba. Em dinossauro,
Di, ela usa o V. No, ela usa o I. Sal, ela usa o V. Ro, ela usa o T. O mesmo vai acontecer com as demais. Cavalo, ela usa um símbolo para cada sílaba. Gato, a mesma coisa, um símbolo para cada sílaba. Hã, ela só colocou um. O gato é meu, 3 letras, né? Como se fosse o gato é meu. Então, a leitura é assim, o gato é meu. É essa leitura que a criança faz. No caso da escrita com valor sonoro, algumas características dela é que a criança supõe que a escrita representa a fala. E ela vai tentar fonetizar a escrita dando valor, né, sonoro às letras. Então, ela julga que a menor unidade da palavra, da língua, seja a sílaba. Então, ela vai usar para cada sílaba uma letra, e essa letra passa a representar foneticamente essas palavras. Então, vejam aqui, nos exemplos de silábica com valor sonoro. Nós temos aqui, né, em calendário, o Jean, em calendário, ele vai lá e ele usa, ó, calendário. E no calendário ele usa exatamente as mesmas letras, o K, o A, porque em K você tem o C e o A, len, porque em len ele tem o L, o E e o N, ele ainda não sabe como organizar, mas ele conhece uma das letras e ele a coloca ali, dá, ele usa o D, rio, ele usa as duas últimas em calendário. Né? Em caderno, a gente tem uma pseudoletra, um C espelhado, nós dizemos que é um C espelhado por conta do K, mas esse C pode ser uma outra letra qualquer. Mas olha em caderno, o D aparece e o O, que a criança ainda não sabe grafar muito bem, né? Então, essas letras, elas representam as palavras que estão sendo escritas em lápis. A e o P, lápis. Giz, giz. E aí, como ela deve acreditar que não podemos usar, né, poucas letras, ela coloca giz, 2 is aí. E vejam que para cada palavra, ela utiliza as sílabas correspondentes, e nessas sílabas correspondentes, ela vai utilizando as letras que ela conhece, dessas sílabas. O lápis é meu, O, A, P, E, M, U. Agora vejam o Gabriel. O Gabriel vai escrever calendário. A, E, D, O. Vai escrever caderno. Ele usa. Vejam que o universo do Gabriel está centrado nas vogais. Então, ele usa só vogais. Calendário, né? Com exceção do calendário, que tem uma letra que parece que é um D. Nós estamos aqui levantando hipóteses sobre a escrita. No caderno, ele usa somente vogais, as vogais que fazem parte da palavra caderno. Em lápis, A e o I. São as duas vogais que tem lápis. E depois em giz, só o I. E o lápis é meu, O, A, I, E, eu. Ele não usa as consoantes, porque o universo dele é o universo das vogais. Agora, vejam a Júlia, né, no calendário, quais são as letras que ela utiliza. Ela bota um C, um L, espelhado, um D e um R. No caderno, ela usa só as consoantes, C, D, N. Em lápis, o L e o P. E em giz, o G e o I. Então, vejam que por essas leituras, nós conseguimos saber qual é o universo de conhecimento das crianças. Então, como ela acessa o sistema de escrita? Uma usa consoantes e vogais e letras que nós não sabemos se são mesmo, né? Talvez ela se aproxime, sim, né? Olha o G. O G parece tem um movimento de um caracol, mas é a tentativa de escrita de um G na escrita de Jean. Vejam que Gabriel usa só as vogais. E Júlia usa as consoantes. Então, as crianças vão acessando a partir do universo de conhecimento que elas têm. O que tem em comum, todas as crianças escrevem silabicamente. E aqui, silabicamente, com valor sonoro, porque elas usam letras que fazem parte das palavras que elas quiseram escrever. No caso da escrita silábico-alfabética, há uma mescla entre ainda escrever utilizando sílabas e escrever as palavras já, as sílabas completas. Então, vejam que é uma fase intermediária. E aqui, eu vou mostrar a vocês como é que as crianças fazem essa mistura, né? Por exemplo, vai escrever sapato, escreve o sa, porque ela já reconhece o S e o A, sendo sa. Ela usa duas outras letras, o P e o T, que fazem parte da palavra sapato.
Olhem esse exemplo de Miriam. Miriam, quando vai escrever calendário, ela usa o C, o lê, só que ela não usa o N, que no processo de nasalização ainda é complexo, ela ainda não aprendeu, não sabe como grafar a nasalização em. No dá, ela ainda não consegue botar o A, e no calendário, ela já conhece o O. Então, é uma fase intermediária entre a fase silábica e a fase alfabética. Olha o caderno, né? O caderno, ela ainda utiliza o C, o D, mas já coloca o no ao final. Em lápis, usa o L e o pi, já tem uma sílaba aí. O giz, ela usa o I e o S. O lápis é meu. Vejam que ao escrever lápis, a criança acessa o lápis que ela escreveu anteriormente. Por isso que é importante utilizar essa frase. E aqui eu vou fazer só uma pausa para dizer a vocês que esse processo de fazer essa avaliação diagnóstica, ele também foi pensado por Emília Ferreiro. E esse processo é um ditado em que são fornecidas às crianças uma palavra polissílaba, na sequência uma palavra trissílaba, depois uma palavra dissílaba, uma palavra monossílaba e uma frase que contenha uma das palavras que foi ditada anteriormente. É importante saber disso, porque vocês vão seguir à risca essa orientação das pesquisadoras? Depende das crianças, pode-se fazer uma lista e mudar a ordem, mas é interessante esse processo que as pesquisadoras usaram, porque ele nos permite compreender um pouco sobre a maneira como a criança se apropria do sistema de escrita. Agora, chegando à escrita alfabética, eu vou conversar com vocês sobre algumas dessas características, né, e dizer que o alfabetizando, quando ele está em processo de aprendizagem dessa escrita alfabética, ele vai compreender que cada letra relaciona-se a um som. Então, agora é um outro momento em que a criança coloca em jogo muitas das coisas que elas sabem e aquilo que elas ainda precisam aprender. Então, é um momento em que a escrita convencional começa a fazer sentido para as crianças, mas ainda sem o uso das convenções ortográficas. Elas podem misturar, né, ainda a hipótese anterior com a hipótese atual. Vejam um exemplo de escrita alfabética. Gente, escrita alfabética não significa necessariamente escrita ortográfica, que segue as convenções. Aqui na escrita alfabética, nós temos a palavra dinossauro, por exemplo, que foi ditada ao João, nesse momento aí de avaliação diagnóstica. Ao escrever dinossauro, olhem só, ele já utiliza algumas letras da palavra dinossauro. Então, ao escrever vejam que aqui já não tem mais só uma escrita silábica, mas já é uma escrita que se aproxima dessa escrita ortográfica, né, convencional. A criança está aí vivendo alguns dilemas, então ela está pensando em como se escreve. Vejam, dinossauro, olha que sabedoria. No lugar de colocar 2 S, ela já utiliza o C cedilha. Então, é importante que o professor valorize isso não como erro, mas como construção nesse momento de aprendizagem. Isso aqui não tem erro, é um momento de construção. A criança ainda não acessou a escrita ortográfica, mas ela já está nesse processo de aprender, né, essa escrita alfabética. Vejam que ela já ultrapassou muitas barreiras. Se nós pensarmos naquelas perguntas que foram colocadas anteriormente, que são os enigmas, aqueles enigmas propostos pelo professor Arthur Gomes de Moraes. A palavra cavalo, ela já usa o K. Vejam, gente, cavalo. É U, nós falamos cavalo, ela vai usar o U. Então, o processo da oralidade presente, né? Eu falo como eu escrevo. Gato, e aqui você pode olhar e dizer, nossa, mas tem um erro. Cato. Se nós pensarmos nos esquemas, né, da fonética e da fonologia, G e K são muito próximas. O que as distingue é que uma é sonora e que a outra é surda. Então, G, K, o processo de articulação é muito próximo. Então, não tem erro aqui, tem construção. Gato. Quando se fala em rã, olha só, ela acrescenta mais uma letra, porque imagina escrever, né, uma palavra assim, rã, e aqui, quando ela escreve rã, ela está pensando no processo de nasalização. Ela ainda não sabe usar o tio, mas ela sabe que tem uma coisa diferente aí. Então, esse rã é porque aqui tem uma nasal. Então, o gato é meu, quer dizer, o gato é meu. A criança está aqui
construindo hipóteses. E olha o quanto que ela já aprendeu, diante de tudo aquilo que ela precisava pôr em jogo para escrever. Tá? Bom, gente, nesse momento, eu vou falar rapidamente sobre a sondagem, que é uma avaliação diagnóstica importante para se conhecer os níveis de escrita, ou as hipóteses de escrita das crianças. E na época em que essa avaliação diagnóstica ela foi pensada, nós estávamos no momento em que a dengue era a doença que nos assustava bastante. Hoje, o universo é o universo do coronavírus, então é importante que vocês pensem nisso, né? Como eu disse anteriormente, se vocês quiserem usar esse modelo, é importante sempre pensar que, ao iniciar uma avaliação diagnóstica, você vai selecionar, então, palavras, a primeira palavra polissílaba, a segunda trissílaba, a terceira dissílaba, a última monossílaba e um enunciado, né, uma frase que contemple uma das palavras da lista. Esse é um recurso para que possamos conhecer os níveis, né, as hipóteses de escrita das crianças. Ele não é um recurso, um modelo fechado que serve para todo mundo, não é um modelo homogeneizante, é uma orientação. Então, no momento em que o aluno pode refletir sobre aquilo que ele vai escrever, né, e é importante também, o importante auxílio para o planejamento docente. E essa realização em forma de listas, aqui, como eu disse, que foi pensada no momento da dengue, nós selecionamos essas palavras: hemorragia, então, polissílaba, hemorragia, sintoma, febre e dor. Então, viram, né, nessa ordem, do polissílabo para o monossílabo. E vocês vão perguntar, mas por que do polissílabo para o monossílabo? Porque as crianças que ainda não chegaram na hipótese alfabética, elas se colocam aí, né, como elas veem um problema escrever uma palavra muito curta, porque elas não sabem a quantidade de letras. Então, a ideia das pesquisadoras foi iniciar por uma palavra polissílaba, começar pelo mais complexo. Então, a nossa lista foi essa: hemorragia, sintoma, febre, dor. Emily teve febre. E, a partir disso, vocês podem verificar em que hipótese de escrita a criança se encontra, ou em que nível de escrita a criança se encontra, né? Porque as hipóteses, elas vão desenvolvendo na medida em que elas escrevem. Também é importante salientar que, ao finalizar o ditado, esse ditado de lista, como nós chamamos, essa sondagem, que é preciso pedir às crianças que leiam, porque a leitura vai dizer muito do momento em que a criança está, da hipótese em que a criança está. Porque ela pode ler globalmente hemorragia, ela pode ler por sílabas, né, hemorragia, e tudo isso é indicativo para que compreendamos em que hipótese de escrita ou em que nível de escrita a criança se encontra. Tá certo, gente? Nós fizemos alguns exemplos aqui, né, pensando nas comidas baianas: acarajé, abará, vatapá, quindim, pudim, pão. Daniel adora acarajé, então vocês podem aqui se deliciar e pensar em várias palavras hoje em dia do universo da pandemia, né, do coronavírus, para poder fazer aí essa avaliação, né, essa sondagem com as crianças. Então, olha só, a atividade avaliativa, essa sondagem, ela pode ser uma lista com base numa história que foi contada. Vocês contam uma história para as crianças, selecionam dali algumas palavras. É uma lista de brinquedos, uma lista de cantoras, cantores, né, de que as crianças gostem bastante, uma lista de compras, uma lista de time de futebol, uma lista de jogos. Ela pode também ser uma sondagem de reescrita. Quando vocês perceberem que as crianças já conhecem sobre o sistema, vocês podem contar uma história e pedir para que as crianças reescrevam um trecho. Podem pedir a elas que reescrevam um trecho de uma música, né, um refrão de uma música, que elas gostem bastante. E, a partir daí, vocês vão ter um universo para saber o que as crianças sabem sobre o sistema. E mais adiante eu volto para poder contribuir com vocês a como olhar para esses textos, como olhar para essas escritas e pensar em atividades que possam servir de intervenção para que as crianças avancem acerca do sistema de escrita. E aqui eu encerro. Uma boa jornada a todas as abelhudas que chegarem a esse programa maravilhoso que é o programa Nós. Um abraço.